A gente escuta, pelo menos na área de tecnologia, arquitetura de informação, às vezes os desenvolvedores escutam bastante, mas o design de produto, ele também faz parte Sim. dessa etapa. Então, eu estou trabalhando atualmente com um produto de CRM. Então, eu tenho que entender como que funciona um processo de vendas. Eu não vou poder construir um CRM se eu não entender quais são as etapas que o vendedor passa. Sim. Eu preciso entender qual que é o fluxo, qual que é o caminho daquele usuário. Então, são muitas etapas que você... Eu acho que como designer gráfico, eu também procurava entender sobre o produto, porque assim eu criava artes melhores. Claro. Mas é muito mais profundo, muito mais intenso. E um ponto que eu acho interessante também é que a gente faz a entrevista com o usuário. Então, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que extrair dele o que a gente precisa desenvolver. Eu lembro que eu atuei em 2010 no Sebrae, e aí tive esse primeiro contato com arquitetura da informação, né? Nem se falava em UX, né? Não falava, já se falava, né? Na experiência, já se falava ali, né? Um pouco no sucesso, né? Dos caminhos, enfim, mas não tinha essa matéria. E eu lembro que a gente estudava muito essa questão do posicionamento, até do olhar, né? E hoje em dia, eu não, vou te falar sinceramente, não conheço muito dessa matéria, mas você tem hoje aplicações de inteligência artificial que faz a leitura, né? Dizem que muitas aplicações, você já quando habilita ali, né, e dá o de acordo nos termos, você já está autorizando a usar a câmera para saber para onde você está olhando, né? Então não é só... Chama egg... Como é que chama isso? Tem easter eggs? Tem um nome de você entender, tipo um mapa de calor, né? Onde o usuário... Onde seu olhar tá indo mais, né? Assim, então às vezes você está na página, você está parado naquela página ali há um tempo, mas não necessariamente você está olhando para o que está no topo da página, às vezes você está olhando para um detalhezinho que está ali embaixo, né? E esse calor. Tinha muito calor do clique, né? Então, assim, você abriu a página principal, onde que o cliente, que ele está passando o mouse, onde que ele está clicando, né? Primeiro, né? Para saber o que está chamando atenção. E hoje a gente tem condição de até ver para onde ele está olhando, né? Porque ele pode estar tentando driblar o algoritmo, né? Sim. A gente faz isso. A gente tem o heatmap, que é o mapa de calor. E então, se você estiver olhando ou no seu software ou na página, eu vou olhar lá onde que o cliente está clicando. Se eu quero que ele clique no CTA, que é o botão de conversão da página, que é o botão mais importante para a gente que está criando ali, e ele está clicando, às vezes o cliente está clicando num negócio que não é clicável. Então, a gente tem que entender por que ele está ali. Tem também uma coisa que eu gosto muito, que é clique nervoso. Por que ele fica tão estressado de estar usando aquilo que não está funcionando para ele, que ele começa a clicar com raiva em outros ambientes do site. Nunca então, ouvi essa expressão, clique nervoso. Sim. Dá para você medir A isso? gente mede, tem lá, eles dão resultados. Quando a gente, nas ferramentas, a gente usa o Hotjar, por exemplo, você consegue acompanhar isso. Então, você vê o estresse do usuário, por exemplo. É bom saber disso, assim, porque devem ter Você fica tido muito com bons raiva? cliques nervosos meus. Gente, eu tenho déficit de atenção, né? Então, eu tenho muita dificuldade em alguns tipos de sites, assim, que não são tão óbvios. Onde é o botão de comprar? Onde é o botão de comprar? Às vezes eu preciso... Gente, me ajuda aqui. Onde é o botão de comprar? Aqui. Porque ele tá cinza, né? Eu já busco algo verde na tela que fica piscando. E eu fico pensando que todo bom UX, UI deveria ter um olhar neurodivergente para acessibilidade, porque é uma outra necessidade, né? Você tem uma outra lógica de raciocínio, assim, muitas vezes. Eu acredito que a acessibilidade é uma coisa muito importante. A gente tem as diretrizes de acessibilidade que a gente pode consultar, então contraste, a acessibilidade às vezes da pessoa conseguir não... fazer todo o caminho do site por atalhos de teclado. Você pode trabalhar, tem as legendas das fotos. Sim. Só que quando a gente... Aí tem um ponto. Quando a gente fala de acessibilidade, às vezes a gente vai para um caminho de uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa. Só que eu acho que a acessibilidade cabe para todo mundo. Todo mundo. Vamos dizer que você fez um exame de vista. Você tá com colírio, mas você precisa acessar o seu banco. Precisa de acessibilidade para você. O ser humano... Faz sentido. O ser humano, o nosso caminho feliz é envelhecer. Então, como é que a gente não está pensando em acessibilidade o tempo todo? Porque não é só... Primeiro que eu acho que tem que ter empatia para atender todo o público, mas é uma visão de negócio. Você está perdendo um usuário simplesmente porque você quer atender. Você quer atender pessoas de 20 a 35 anos? É um público muito pequeno. Você pode estender
tudo se você conseguir pensar dessa forma.